colunista de destaque na luta pelo combate à corrupção, tendo vários livros e artigos publicados. O mais recente livro dele é Da Cleptocracia para a Democracia em 2019, um projeto de governo e de Estado. Muito obrigado, doutor Carvalhosa, por estar conosco. Eu aproveito para mostrar o seu mais recente trabalho, que foi lançado esse ano ainda. Parabéns por esse empenho e essa persistência numa questão substantiva como essa da lisura do trato, no trato da coisa pública no nosso país. Para mim é um prazer estar com você aqui novamente. Bom, vamos falar da Constituição brasileira, que completa 30 anos. E eu acho que é um privilégio poder conversar com o senhor exatamente na data. E quero ouvi-lo inicialmente. Qual é o principal mérito que o senhor destaca nessa Constituição que faz 30 anos, a Constituição de 1988? Bom, o mérito foi de nos resgatar, sob o ponto de vista de uma democracia, a uma Constituição que vinha exatamente 3 anos depois da queda do regime militar, da ditadura militar. Portanto, ela é uma consagração da redemocratização do país e foi, portanto, consagrada como realmente a volta das liberdades públicas que ela trouxe e a questão da prevalência da lei e não dos atos arbitrários da ditadura como ocorria. Você fala bem mal da nossa Constituição e são muitas as críticas e também há uma ampla defesa. Mas agora, na campanha eleitoral, é interessante que chama a atenção que os dois candidatos que estão ali polarizados, tanto Jair Bolsonaro como Fernando Haddad, apresentam propostas para a elaboração de uma nova Constituição no Brasil. Eu quero ouvi-lo sobre isso. Existem 3 players nessa demanda de uma nova Constituição. É o PT, que deseja naturalmente fazer uma Constituição bolivariana, o candidato Bolsonaro, que naturalmente deseja fazer uma Constituição em que o seu programa também seja estabelecido, que é um programa mais autoritário. E existe um terceiro player, que é a própria sociedade brasileira, que está demandando uma Constituição nova para nos livrarmos desse Estado opressor, dessa estrutura de privilégios que a Constituição de 88 trouxe, criando dois segmentos na sociedade brasileira. O segmento da sociedade privada, dos empregados, dos patrões, dos empresários, e a outra dos privilegiados parlamentares, políticos, altos funcionários públicos, magistrados, Supremo Tribunal Federal, que realmente estão ali contra a sociedade, usufruindo de todos os recursos da sociedade, num círculo vicioso que vai se baseando na própria Constituição de 88, que é a matriz de todos os privilégios que nós temos hoje no Brasil. Agora, considerando esse aspecto, que é um demérito, né, para a Carta Magna, emendas constitucionais não têm a condição de corrigir essas distorções? Bom, as emendas constitucionais que ocorreram, na sua maior parte, primeiro elas foram compradas, né? Quer dizer, por grupos de interesses. Mas daqui para frente, ao invés de uma nova Constituição. Não adianta, porque a estrutura dela é uma estrutura de privilégios para o setor público. Então, nós temos que mudar essa estrutura, criar uma Constituição onde é proibida a reeleição para qualquer cargo. Nós temos que criar também a candidaturas independentes. Nós temos que criar o recall, a capacidade da própria eleitorado destituir os deputados que não servem. Nós temos que criar o princípio da isonomia quanto à aposentadoria do setor público e setor privado.
O presidente do Supremo, Dias Toffoli, diz que elaborar uma nova Constituição equivale a começar a nação do zero. E o ministro Gilmar Mendes também fez ali um comentário e expressou a preocupação que uma nova Constituinte possa criar instabilidade e paralisar o país, considerando as graves dificuldades da economia e mesmo a crise política que não terminou e não é a eleição que vai colocar um ponto final nisso. Eu indago ao senhor se o senhor partilha do ponto de vista dos ministros do Supremo. Não. Depois, o que eles temem, esses dois ministros, é a perda dos privilégios. Por exemplo, a Constituição de 88 é de tal maneira criadora de privilégios que ela, no artigo 37, inciso 11, diz que ninguém pode ganhar mais de 33 mil reais, que é o que ganha o ministro Supremo. Mas tem um parágrafo 11, é o mesmo parágrafo 11, do mesmo artigo 37, que diz que não conta para esse teto, esse limite, as verbas indenizatórias, as famosas verbas indenizatórias. Então, um ministro como tipo esse Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, eles, em vez de ganhar 30, eles ganham 150 mil. Né? Um juiz, em vez de ganhar 12, ganha 40. Um desembargador, em vez de ganhar 50, ganha 100. Espero que eu já deixe um convite aqui, que o senhor volte para falar com a clareza com que fala, porque esse é um assunto que ainda vai gerar muito debate e